Deus abençoe, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui no programa Jovens Destemidos. E nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Ezequiel, né? Nós paramos ali por volta do capítulo 10. Tivemos uma pausa, né? Tivemos alguns problemas pessoais. Graças a Deus, Deus nos sustentou. Estamos aqui de volta para fazer esse serviço para Deus, que tem rendido, né, testemunhos. Deus tem nos abençoado. Hoje nós vamos então dar continuidade, né, no livro de Ezequiel. Nós vimos coisas maravilhosas. Eu confesso para os irmãos, como testemunho pessoal, que o que eu vi, né, nesse livro de Ezequiel foi algo maravilhoso, né? Desde lá do começo, quando nós vimos o mistério da cor âmbar, a roda dentro da roda, e nós vamos mergulhando dentro desse livro, nós vamos vendo coisas maravilhosas, né? Então hoje nós dando continuidade, né, nós paramos aqui em Ezequiel capítulo 10 e vamos dar um prosseguimento. Ezequiel capítulo 11, 12 e 13 vai mostrar Deus, né, falando para Ezequiel sobre o que o povo, os sacerdotes, aqueles que tinham cargo dentro do templo, estavam fazendo dentro do templo e proferindo julgamento e mostrando, né, o que iria acontecer com eles. Ezequiel capítulo 14 é como se fosse o desfecho de Ezequiel 11, 12 e 13, né, e vai mostrar o juízo de Deus que cai sobre aqueles que desobedecem o que Deus fala. Nós mostramos aqui a imagem dos ciúmes, que Deus tem ciúme da sua palavra, Deus tem ciúme do seu templo, da sua casa. E aqui em Ezequiel capítulo 14, que é o que nós vamos entrar, vai mostrar o desfecho de Ezequiel 11, 12, 13, que é Deus vendo o que os sacerdotes estavam fazendo dentro da casa de Deus, né? E Deus, com esse ciúme zeloso que ele tem pelas suas coisas, ele vai falar para Ezequiel o que vai acontecer com o povo, né? O ciúme de Deus e o juízo que cai sobre aqueles que desobedecem. Agora, é muito importante, né, que nós, às vezes nós que somos filhos do irmão Brando, né, nós pegamos esses tipos e aplicamos para o dia que nós estamos vivendo. Então nós vamos olhar isso aqui e ver que há coisas que estão acontecendo hoje e que esse juízo de Deus, ele recai sobre aqueles que desobedecem até os dias de hoje. Nós estamos vendo Satanás entrando em todos os lados, e eu estava observando, né, enquanto eu meditava aqui, como que Satanás, né, ele tem entrado e como ele vai tirando as coisas de pouco a pouco, vai matando, né, de pouco em pouco. Como nós vemos ali Nabucodonosor, que Ezequiel ele estava vivendo dentro de um cativeiro, né? Ele viu o que estava acontecendo e aí ele vive dentro do cativeiro ali da Babilônia. Ele é contemporâneo de Jeremias, de Daniel, e ele viu como todos esses profetas o que era, mas para chegar nessa condição que estava Israel, em cativeiro da Babilônia, a Babilônia ela foi invadindo aos poucos, entrando em casas, saqueando casas, levando cativo jovens. E se você ver, irmãos, é a mesma coisa que está acontecendo hoje, nos nossos dias. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, antes dele chegar no palácio, ele foi invadindo casas, ele foi saqueando, foi levando jovens cativos, foi destruindo as coisas belas que tinha do tempo de Israel, os monumentos que eles ergueram. Foi destruindo, foi acabando com a beleza, né? A beleza que tinha em Jerusalém, foi destruindo, foi acabando com tudo, né? Hoje nós vemos então que Satanás ele tem entrado nas famílias, tem levado cativos jovens para o mundo e tem tirado a beleza do povo de Deus, né? Você vê assim, uma mulher que ela usa uma calça mundana, irmão, que é uma imagem mais horrorosa do que isso? Uma mulher usando short. A única beleza que tem é uma beleza carnal, é uma beleza sexual, que as curvas da mulher começam a aparecer, mas não há uma beleza, sabe? Aquela beleza que antigamente tinha. Você vê que a beleza ela sumiu tanto, que até mesmo na arquitetura hoje que você olha, você não vê mais aquela beleza do tempo antigo. Quando você olha os monumentos, as grandes mansões, como que eles eram detalhistas em cada ponto, as casas de antigamente, hoje eles apenas
Você vai, por exemplo, aqui existe um condomínio de luxo, o famoso Damas, é apenas umas casas quadradas, sem arquitetura nenhuma. Quando você compara a arquitetura do tempo passado com hoje, parece que o conceito de beleza acabou. Eles erguem prédios que são retos para cima, que você não vê mais uma beleza naquilo lá, né? Mas o conceito de beleza mudou. Satanás ele tem entrado e tirado aquela coisa dos antepassados. Porque o que Satanás faz, quando a Babilônia entrou em Israel, ele derrubou aqueles monumentos históricos para tirar o povo, para tampar a visão do povo, para não ver os seus antepassados, para não ver o que os antepassados haviam feito, para não ver o que eles conquistaram. E Satanás agora ele entra e muda as vestimentas das mulheres, muda o conceito da beleza, muda todo o conceito da sociedade. Para quê? Para o povo ficar olhando para aquilo ali e achar que aquilo é bonito e esquecendo que os antepassados fizeram, que João Wesley, que Lutero, que Irmão Branham, né? Eles olham como que as mulheres se vestem nos filmes e borram toda a sua cara com maquiagem e acham que isso é bonito. Não, existe uma beleza de Deus e Satanás tem entrado nisso. E aqui nós vamos ver que Deus ele vai profere julgamentos sobre aqueles que desobedecem a sua palavra. Se a Bíblia diz que é dessa maneira que tem que se vestir, é dessa maneira, né? E na Bíblia é tudo perfeito. Como nós falamos aqui para os jovens, não que a Bíblia nos proíbe de fazer as coisas, mas a Bíblia nos mostra um caminho mais belo, um caminho mais bonito, um caminho mais fácil, um caminho sem dores. Você vê esses grandes ricos, bilionários, que têm dinheiro, que casam com mulheres bonitas, com homens bonitos. São homens depressivos, mulheres depressivas, que passam 2, 3 meses já se separam. Como é que eles olham para essa beleza do mundo, mas essa beleza ela não dura. Mas a beleza que a Bíblia ordena para nós seguirmos, essa vai durar de eternidade a eternidade, e é somente alegria, né? Diferente da beleza que o mundo oferece. Ezequiel capítulo 14, verso 1 diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Olha que coisa que Deus está falando. Eles colocaram ídolos no seu coração. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? Olha que coisa, irmãos. Verso 4 diz assim: Portanto fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Irmão, o que Deus está falando aqui? Se, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, eu quero conquistar algo lá no mundo, né? E colocar um ídolo ali no seu coração. E aí chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero isso. Ao invés de falar: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Senhor, me mostra o que é perfeito na minha vida. Chegar e falar assim: Senhor Deus, me fale. Não. A pessoa já vem em oração com um ídolo no seu coração. Aí o que Deus diz? Eu lhes responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então, por exemplo, né, eu recentemente vi um comentário que fala: não, nós não precisamos rotular as coisas. Deus só olha o coração. Né? Essa pessoa já tem um ídolo no seu coração e quer se apresentar para Deus com um ídolo no seu coração. Ao invés de ser humilde e dizer: Senhor Deus, qual é a sua vontade? Se o Senhor quer que seja rotulado alguma coisa, que o Senhor fale comigo, Senhor. Se eu não tenho que usar tal coisa, se eu tenho que parar de vestir tal coisa, se eu tenho que parar de trabalhar em tal lugar, Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Mas as pessoas chegam com ídolos nos seus corações e Deus vai responder segundo o ídolo no seu coração. Como Balaão, né? Balaão já chegou orando a Deus e falou: Senhor, eu devo ir. Deus falou: não vai. Aí ele voltou para orar de novo. Para que vai orar de novo se Deus já tinha respondido? Balaão estava com um ídolo no seu coração e Deus falou: vai Balaão, vai com Balaque. Vontade permissiva. Deus respondeu segundo o ídolo que estava no coração de Balaão. Verso 5 diz assim: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações.
Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhes responderei por mim mesmo. E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão meu povo e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, eu cortarei dela homens e animais. Aqui vem a fome, o juízo de Deus, a fome. Verso 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Homens justos, Noé, Daniel e Jó. Ainda que eles estivessem no meio dessas assolações, só iria salvar as 3 almas, mais ninguém, né? Verso 15, o próximo julgamento. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livrariam. Eles só ficariam livres e a terra seria desolada. Fome e feras, aqui vai falar então. Vamos lá. Verso 17. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e dizer: espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Olha que coisa. Então o juízo iria cair sobre a terra, mas só os justos seriam salvos. Então aí nós temos as feras, a fome e a espada. Aí no verso 19 diz assim: ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Deus, ele não manda julgamento sem antes advertir. Então Deus antes manda a advertência para Ezequiel, para avisar o povo. E o povo vendo todas essas coisas, Ezequiel ficou deitado na rua durante dias, como um sinal para aquela geração, e a geração não se importou, viu o sinal e passava por alto aquele sinal que Deus tinha enviado, né? Então esses 4 julgamentos é o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, que Ezequiel fala, né? Se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, esses 4 maus juízos de Deus, né? Falando sobre essa questão das pestes, eu quero mostrar para os irmãos a questão do lado natural, mostrar também do lado espiritual essa questão desses 4 maus juízos do Senhor, né? Veja bem, então Deus, ele manda essas pestes, né, como no tempo de Israel tinha, quando o homem pecava, como por exemplo, o rei Uzias, que ele desobedeceu a Deus e entrou no Santo dos Santos, no lugar que só o sacerdote podia entrar. E o rei Uzias, ele foi atacado com uma peste, né? Ele ficou leproso e morreu com aquela doença, o rei Uzias.
Então, isso no natural, né? Deus manda esses julgamentos, a peste, e Ele manda as guerras, né? Por exemplo, o povo de Israel estava pecando, então Deus mandou o exército da Babilônia para invadir Israel, né? Através da guerra, de espada, e passou a espada sobre todos. Deus manda a fome, né? A fome sobre o povo, como quando Saul tinha pecado e uma fome assolou sobre o povo de Israel. Deus manda as feras da terra, como por exemplo aquele profeta que não obedeceu a Deus. Deus falou para ele não comer, não beber nada. Ele passou na casa de um outro profeta falso, e o profeta falso falou, não, você pode comer. E ele obedeceu aquele profeta em vez de ouvir a voz de Deus, e o que restou foi um leão que o comeu. Jezabel também, que foi comida pelas feras, né, pelos cachorros selvagens. Então, você vê essas feras na Bíblia também, as pestes, a espada, as feras, a fome, todas essas coisas, né? No lado natural, você vai ver que esses são julgamentos, os maus julgamentos de Deus. Agora, veja isso, irmãos. Tente colocar isso para o tempo que nós estamos vivendo, né? Você vê, as pessoas estão desobedecendo, e o resultado disso, o que está acontecendo? Nós vemos pestes, nós vemos guerras, quebrando as nações, e tudo você vê um lado espiritual no tempo que nós estamos vivendo. As pestes. O irmão Brana diz assim, vamos falar sobre esse julgamento, as pestes. O irmão Brana diz assim na mensagem, quem é Deus, no parágrafo 8, ele diz assim, conceda, Senhor, que alguma coisa seja dita hoje à noite, ou feita, que faz com que o rebelde volte para Cristo, pois nós cremos e sentimos pressionados no Espírito de que grandes juízos estarão sobre essa terra nos últimos dias. Pragas, germes de doença já criados para serem espalhados por todas as nações. Nenhum médico sabe nem mesmo como dominar isso. Oh Deus, teremos que crer na cura divina então. Quando as nações juntas estão produzindo germes para explodi-los em bombas, e milhões morrerão em horas por conta disso. Mas estamos tão agradecidos quando o anjo destruidor saiu, tu disseste, não toques nenhum dos que tem o selo do Pai em suas testas. Eles são meus. Mobrando então, mostrando ali no ano de 1950, que as nações já estavam organizando, né, como se fossem guerras bacteriológicas, para espalhar as pestes sobre as nações. E às vezes, irmão, Deus usa algumas nações para fazer isso, para trazer julgamento sobre a nação. O Brana diz na mensagem, a escritura na parede, que Deus faz com que o pecado lute com o pecado. Então Deus usou Nabucodonosor, irmão Brana diz, Deus usou Nabucodonosor para invadir Israel e castigar eles com os pecados que eles tinham cometido. Depois Deus usou os medos e os persas para invadir a Babilônia, porque eles estavam brincando com os utensílios da casa de Deus, e os medos e os persas invadiram, Deus usando o pecado para combater o pecado. Então Deus usa essas nações para fazer essas guerras bacteriológicas, para proferir julgamento sobre essas nações pecaminosas, certo? Aí o irmão Brana diz assim na mensagem, o caminho provido por Deus para a cura. No parágrafo 61 ele diz assim, o que é um câncer? O que é uma enfermidade? Vamos lidar com isso pelos próximos 5 minutos agora. O que é um câncer? O que causou essa coisa? Vamos tomar um câncer ou qualquer coisa que você queira tomar, tuberculose, pneumonia, o que você quiser, qualquer doença. As enfermidades são germes. Permita-me dizer algo aqui rapidamente, enquanto nosso tempo está se indo. Ouça, você sabia que a Bíblia prediz que nos últimos dias haverá uma guerra bacteriológica? Que doenças se propagarão sobre as pessoas e cairão sobre todos que não têm o batismo do Espírito Santo? Mas com o anjo, ou quem estava encarregado dessas pragas, foi dado ordem para não tocar em ninguém que estivesse com a marca. Ora, que tipos de professores temos de ser, irmãos, para fazer a igreja ficar nessa condição, imune? Meus braços estão doloridos agora, onde os médicos têm fincado agulhas para tentar me imunizar contra a febre amarela e assim por diante. Eu disse a eles que não precisava disso, mas eles não quiseram me ouvir. Mas eu vou te dizer o que Deus vai fazer. Deus tem um soro e é chamado Espírito Santo. E quando esse soro entra, ele vai imunizar você. Aleluia. Nos últimos dias. Lembra do que Ezequiel disse aqui?
Quando Deus estiver proferindo o julgamento, se tiver Noé, Daniel, aqueles 3 homens justos, Deus iria poupar esses homens justos. Então quem tem a marca, quem tem o batismo do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo selado, essa peste não pode atacar. É um juízo de Deus para cair sobre aquelas pessoas que estão com pecado, mas aquele povo que tem o selo do Espírito Santo, eles escapam sempre. Na mensagem Adoção 3, mistério predestinado de sua vontade, o profeta diz assim: você pensa que câncer é alguma coisa? A Bíblia diz que haverá um tempo quando a carne dos homens apodreceria, os bichos comeriam a carcaça antes mesmo que eles morressem. Câncer é uma dor de dente comparado com o que há de vir. Porém, recordem, aquela coisa horrível foi proibida naquele dia de tocar naqueles que tinham o selo de Deus. Por isso que estamos lutando agora, para entrarmos e sermos colocados na posição do reino de Deus. Antes que essas pragas horríveis cheguem, ó, quão bom! A dispensação do tempo, plenitude do tempo, a herança. A irmã Brana mostrando mais uma vez. Verá um tempo, né? Vai vir testes no tempo da tribulação, que o câncer ele vai ser uma dor de dente, como se fosse uma dor de dente para o que vai vir dessas pestes. Mas quem tem o selo de Deus, eles escapam. Inclusive eu vou adiantar uma escritura e depois nós temos mais uma vez. 2 Crônicas capítulo 20, verso 9 diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois seu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Glória a Deus, aleluias. É isso que nos dá esperança, né? O outro julgamento, né, que Ezequiel nos mostra aqui é a fome, né? Mateus 24, verso 7, Jesus vai falar que nos últimos dias haveria fome, né, guerras, reino contra reino, fome. E a fome é um dos julgamentos de Deus, é um dos juízos de Deus, né? Veja bem, lá em 2 Samuel capítulo 21, verso 21, diz assim, 2 Samuel 21, diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ou seja, aí a Escritura está nos mostrando o quê? Que por causa dos pecados de Saul, Deus mandou uma fome sobre a terra de Israel. Davi consulta o Senhor: Senhor, por que está tendo essa fome? Por causa da casa sanguinária. Hoje, né, nós vimos aqui primeiras pestes. Nós estamos vivendo num tempo em que há uma pandemia, que ela deu uma pausa, mas segundo os noticiários, dizem que essa doença está voltando, a Covid-19, né? E o resultado dessa pandemia que se alastrou pelo mundo foi fome em todos os lugares, né? A fome, pessoas, fora a fome, problemas psicológicos, famílias que foram destruídas, né? Mas um dos principais problemas que essa pandemia trouxe foi a questão da fome, né? A fome aumentou e inclusive as empresas que fabricam alimento, que produzem o alimento, ficou mais caro de fazer o alimento, ficou mais caro de produzir o alimento, porque eles tiveram uma pausa, tiveram que voltar, a demanda estava muito alta, o preço aumentou e eles tiveram muita dificuldade. Tem uma reportagem na CBN News, né, que diz assim: as indústrias estão sendo obrigadas a pagar até 3 vezes mais pelos suprimentos do que no passado. E ainda assim mal consegue o suficiente para manter as portas abertas. Coisas que costumavam custar $9.000 para serem enviadas aumentaram muito e agora custam cerca de 20 mil. Alguns estão prevendo que essa situação pode gerar uma crise econômica preocupante, inflação alta e em seguida a recessão. Nós estamos vendo que essas coisas estão acontecendo agora, fome, né? As pessoas estão passando fome por causa da pandemia e há riscos, né? Como nós estamos vendo a China montando gigantes campos de concentração para as pessoas ficarem
ali em quarentena por causa da Covid-19. Isso resulta em crise econômica, quebra das nações. É um mau juízo de Deus que está sendo enviado a essa terra. Outro julgamento que nós vimos é a espada, né? As guerras. Né? Nós nem precisamos enfatizar tanto sobre essa questão. Mas, como nós falamos aqui, Deus enviou Nabucodonosor, através das guerras, para julgar o povo de Israel. Né? Deus, através de uma bomba atômica, vai ser enviada nos Estados Unidos, no Vaticano, para julgar aquelas pessoas. Então Deus envia a espada sendo um julgamento, né? Uma maneira de punir o povo por rejeitar a palavra de Deus, por desobedecer a palavra de Deus. Uma das maneiras é a guerra, é a espada, né? A espada sobre aquele povo. Os filisteus, várias vezes, né? No tempo dos juízes, Deus levantava o juiz, o povo ficava animado, regozijava, o juiz morria, o povo começava a pecar, levantava ídolo, desobedecia a palavra de Deus, Deus mandava a espada e levava eles cativos, né? Outro julgamento é as feras da terra, né? E 1 Reis, capítulo 13, como nós citamos aqui, fala sobre aquele profeta, que Deus falou assim, você não é para comer, não é para beber, nem nada, você vai seguir. Ele passou, fez uma profecia a um rei, né? O rei chegou a prender ele, mas a profecia era tão divina que aconteceu. E o rei falou, não, vem comer na minha casa. Ele falou, não, Deus mandou eu não comer nem beber. Depois ele passou sobre uma outra casa e falou, vem comer, vem beber. Não, eu não posso. Ele passou na casa de um falso profeta. Esse falso profeta falou, não, Deus falou comigo que é para você comer e beber. Ele desobedece então a Deus, vai comer, beber, depois pega o seu jumentinho, vai na estrada, uma fera o ataca, um leão. Outro exemplo é Jezabel, quando ela desobedeceu a Deus, né? A gente conhece a história, não precisamos nem falar, os irmãos conhecem, são leitores de Bíblia. O que acontece então? Jezabel cai da sacada do seu palácio e cães selvagens comem toda a sua carne, né? Só deixa ali as unhas e os lábios que estavam cheios de pintura, né? Cheio de maquiagem. Então essas feras naturais, no natural nós estamos vendo, né? Agora, veja outra coisa. Isso também representa, irmão, algo no espiritual. Porque essas pestes no espiritual, Deus tem enviado pandemias espirituais no meio do povo que desobedece a Deus. Uma das pandemias espirituais se chama o denominacionalismo, que tem entrado como uma peste, diz o profeta, no meio das igrejas, né? Esse denominacionalismo, em que eles falam, não, Deus só se preocupa com o coração, nós não precisamos rotular muita coisa. O Mombran diz, isso é uma peste que entra no meio do povo, de não querer obedecer a palavra. Uma peste espiritual, as pessoas estão morrendo espiritualmente. Há uma fome espiritual também sobre as pessoas. As pessoas estão morrendo de fome espiritualmente. Uma fome espiritual está sobre o povo. Há guerras espirituais que estão acontecendo. Batalhas espirituais ferrenhas no espiritual. O irmão Brana diz que essas feras, elas vão atacar novamente esse povo. É o juízo de Deus, né? É o juízo de Deus que está sendo derramado. Tanto as pestes naturais que estão caindo, como também umas pestes espirituais, o pecado, indo e varrendo as pessoas, e as pessoas acham que estão bem, que estão alegrando, debaixo do pecado, mas estão morrendo. E é o juízo de Deus, que Deus está matando o espiritual. Deus está permitindo, aliás, que esse espiritual das pessoas morram porque desobedecem a palavra. Mombran diz na mensagem Porto Selo, no parágrafo 361, ele diz assim: Ele os dá de comer às feras e pássaros. Agora observe aqui no outro capítulo, aqui no livro de Apocalipse. E só um minuto. Mata com uma espada e morte com as feras da terra. Está vendo? A igreja Jezabel, seu corpo, de fato, há de ser comido pelas aves e feras da terra. Exatamente como Acabe e Jezabel foram no natural, assim hão de ser eles na forma espiritual uma igreja. Está vendo o que eu quero dizer? A congregação diz amém. Muito bem. Elias era o profeta no dias de Acabe, Jezabel, natural. E está prometido ele fazer a mesma coisa de acordo com assim diz o Senhor, a palavra. A Jezabel espiritual.
seu ministério na forma de espírito. Ainda no quarto selo, para 383, ele diz assim: isso se combina tão perfeitamente, até quanto as feras destruindo seus corpos naturais no último dia, consumindo-os como fizeram então. Então existem as feras consumindo no natural, na grande tribulação, e no espiritual, porque aquelas aves que vão comer a carne da prostituta, que fala lá nas duas ceias de Apocalipse 19, que fala que as aves vieram comer a carne dos tribunos e poderosos. Ali estava falando de demônios que estão vindo e comendo a carne, né, no lado espiritual. Então demônios, esses 4 juízos de Deus, na forma natural e na forma espiritual, vindo pestes em todos os lugares, peste do pecado, a fome espiritual que está sobre o povo, as guerras espirituais e as feras também, que são esses demônios, essas aves que estão comendo a carne dos tribunos e poderosos. Veja bem, na mensagem do primeiro selo, no parágrafo 63, o profeta diz assim: note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. Observe aqui então. Porque Deus não manda um julgamento sem antes advertir, certo? Então Deus manda a palavra, aí o povo vai rejeitar a palavra, aí que o julgamento cai. Aí o profeta diz assim: note o que acontece enquanto prosseguimos. Aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus, primeiro. O que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? O mistério é desvendado, está vendo? E quando o mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra, uma praga cai, uma era da igreja se abre, está vendo? O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não totalmente revelado, mas quando capta, ele capta esse mistério de Deus, e então vai ter com o povo depois que o mistério lhe foi dado. Vai ter com o povo. O que ele faz aí? Começa a proclamar essa mensagem. E o que ela dá início? Uma guerra espiritual. Está vendo, irmão? O julgamento espiritual de Deus. Olha que coisa, que o irmão Branco está mostrando aqui o plano. Um selo é aberto, o mistério é desvendado, né? Então uma trombeta soa, declara uma guerra, e aí uma praga cai. Ó, olha o lado espiritual disso tudo, irmão. Né? Uma guerra espiritual, irmão Branco diz. Parágrafo 65. Então Deus leva seu mensageiro com os eleitos daquela era e os coloca à parte adormecidos. Então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram isso. Um juízo temporário. Tá vendo? Então o selo é aberto, o mistério é desvendado, uma trombeta soa, uma guerra espiritual começa. Aí Deus pega o seu povo que aceitou a mensagem e leva, e aqueles que rejeitaram, uma praga cai sobre eles. Juízo temporário, diz o profeta. No parágrafo 66 diz assim: então depois que isso termina, então isso prossegue, e eles se denominam, introduzem denominações, começam com o trabalho daquele homem, como o de Wesley, o irmão Branco está mostrando isso durante as eras da igreja, e todos os demais. Então leva todos a uma discórdia novamente. Então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra, para uma era da igreja, está vendo? Então quando chega, a trombeta soa, ele declara guerra, está vendo? Então o que acontece? Finalmente então ele é levado. Então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói, morte espiritual cai sobre a igreja, e ela está acabada, esse grupo. Então, ele segue para outra. Ó, é um grande plano, diz o profeta. Bem, então, 4 julgamentos, 4 maus julgamentos que Ezequiel viu aqui, né? A fome, a espada e a peste e as feras, né? Agora, eu vou abrir aqui no livro de Apocalipse, apenas para nós mostrarmos algo aqui para os irmãos. Apocalipse capítulo 6, no verso 7, diz assim: havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Tá vendo? Então, esse cavalo é um cavalo amarelo, que é Satanás. E o inferno seguia, ou seja, 200 milhões de demônios. Deus deu o poder, esses 4 julgamentos. Não é que Deus vem e joga o julgamento. Deus ele ordena para que alguém vá e faça aquele julgamento. Porque Deus não é um Deus de destruição. Mas ele permite com que um anjo destruidor vá e execute aquele plano de Deus, né? Então, para aqueles que desobedecem, Deus manda um Nabucodonosor, Deus manda os medos e os persas.
E agora nessa era, Deus manda o cavaleiro do cavalo amarelo, permite com que eles tenham esse poder, com 200 milhões de demônios. Porque a Bíblia diz, e foi-lhes dado poder, não que eles tenham poder, mas foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. Os 4 maus juízos de Deus. Ou seja, se Deus mandou atacar, e Ezequiel nos dá o plano, é só aqueles que desobedecem. Para os desobedientes é que está reservado esses 4 juízos de Deus. Para quem tem o Espírito Santo, meu irmão, que eu creio que é você que está nos assistindo, todas essas coisas estão guardadas, estamos livres dessas coisas. Como eu disse, vamos então ler novamente aquela escritura que eu disse, 2 Crônicas 20, verso 9, diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois seu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Ezequiel 14, verso 20 diz assim: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nenhuma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Deus vai te livrar. O arrebatamento é individual, certo? Nós estamos no meio do julgamento de Deus, mas pela nossa justiça, pela nossa obediência, Deus tem nos guardado. Que Deus te abençoe. Esse foi o nosso programa. Continue orando por esse trabalho. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.